Fala aí pessoal, beleza? Na aula de hoje nós iremos falar sobre função exponencial. O que é uma função exponencial? Quer dizer que nossa variável independente, ou seja, o nosso x, ele está no expoente, certo? Então vamos à definição aqui. Chama-se de função exponencial de base a com a pertencente aos reais. Esse símbolo de mais aqui quer dizer que são os reais positivos e esse asterisco quer dizer que é diferente de zero, ou seja, o a ele tem que pertencer aos reais positivos diferente de zero, com exceção do 1, menos o 1 aqui. A função f vai do r até os reais positivos diferentes de zero. O que quer dizer isso? Que o nosso domínio são todos os reais, ou seja, os valores de x que nós vamos assumir são todos os reais e os valores de y que serão retornados para nós, ou seja, o nosso contradomínio, serão os reais positivos e diferente de zero, certo? Nunca será zero o nosso valor de y, ok? Definida por f de x igual a elevado a x. Perceba, a nossa variável independente aqui, que é o x, está no expoente, por isso nós temos uma função exponencial aqui, ok? Lembrando, vou escrever isso aqui de outro jeito. O a ele pertence aos reais positivos, diferente de zero, certo? E não pode ser 1. Então vamos lá, o que quer dizer? Que o nosso a ele tem que ser maior que zero e o a tem que ser diferente de 1, certo? Como são os reais, todos os outros números depois do zero e diferente de 1 podem ser tranquilamente, ok? E os números entre 0 e 1 também podem ser, por exemplo, meio, 1/4, 1/3, todos esses números decimais entre 0 e 1 podem entrar aí na jogada, ok? Vamos aqui para o lado entender um pouco mais sobre o gráfico agora. A gente vai ter dois tipos de gráfico aqui agora na função exponencial. Como todos os outros casos, nós vimos que na função do primeiro grau nós temos retas crescentes, retas decrescentes. Na função do segundo grau, nós vimos que nós temos parábolas crescentes e parábolas decrescentes, certo? Com a concavidade para cima e concavidade para baixo. Na função exponencial, isso não será diferente. Nós teremos na função exponencial assíntotas. O que é uma assíntota? É um gráfico que ele vai chegar bem perto de um certo número, mas ele nunca vai encontrar esse número, ele não vai encostar nesse número. Vocês vão entender na hora que eu traçar aqui o gráfico, vocês vão entender o que eu estou falando sobre a assíntota, ok? Vamos lá então, gráfico. Se a maior que 1, o nosso primeiro caso, se a gente tiver o a sendo maior que 1. Uma coisa que eu quero que vocês entendam. Lembrando, a gente vai ter uma função f de x igual a elevado a x. Lembrando da aulinha que eu dei sobre propriedades de potências, todo número elevado a zero é 1. Então, sempre que a gente tiver o x igual a zero, nós teremos o nosso y igual a 1. Lembrando que f de x é igual a y, ok? Então, por exemplo, sempre que a gente tiver o x igual a zero, lembrando aqui o eixo do x e aqui é o eixo y, a gente vai ter x0, y1. É aqui. Ou seja, toda função exponencial que for natural assim, só esse a elevado a x, se não tiver nenhum valor somando, a gente terá o valor de x igual a zero será igual a y igual a 1, certo? Isso na genérica zona, a elevado a x, ok? Então a gente vai ter esse ponto aqui, porque tudo número elevado a zero é 1. Por exemplo, se vocês me perguntassem, Pedro, e se a gente tivesse 4 vezes a elevado a x, por exemplo? A elevado a zero fica 1, vezes 4, 4. Daí a gente ficaria com 4. Só que como aqui a gente não enxerga, mas tem o 1 multiplicando o a, vai ser sempre igual a 1, certo? Se a gente tivesse o 4, seria 4, se fosse o 3, seria 3, ok? Mas por enquanto nós estamos falando da mais simples possível, que é o a elevado a x. Então esse é o nosso primeiro ponto. Perceba uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui, Se a gente tiver, por exemplo, qualquer número no x, vocês concordam que nunca o nosso y vai ser zero? A elevado a qualquer número nunca vai ser zero. Então, perceba que ele sempre vai chegar perto do zero, mas nunca irá encostar. E o nosso gráfico da f de x com a maior que 1 será assim. O nome desse gráfico é uma assíntota. Perceba aquilo que eu tinha falado. Ele sempre aqui nessa região chegará muito perto do zero, do y igual a zero, mas ele nunca irá encostar ao zero. Ele tende a zero, mas ele não encosta ao zero. Ele chega bem perto,
mas nunca encosta, ok? Então essa aqui é a nossa função crescente, ok? Crescente. Crescente, e lembrando que a função exponencial é uma função que cresce explosivamente. O modo que ela cresce é muito rápido, porque toda vez que a gente fala de algo exponencial é porque está se proliferando, crescendo de modo muito rápido, ok? Então vamos lá agora aqui ao nosso segundo caso de gráfico. Então lembrando, se A maior que 1, nossa função será crescente, ok? Vamos aqui agora, ó. Temos um outro caso. Se o A está entre 0 e 1, ou seja, o A é maior que 0 e o A é menor que 1, ok? Vamos lá então, ó. Se a gente tiver aqui, ó, mesma coisa que eu tinha falado na outra ali, ó, f de x é igual a A elevado a x, certo? Se a gente tiver o x aqui, né, eixo x e aqui eixo y, se a gente tiver o x sendo igual a 0, nós teremos o nosso f de x sendo 1, certo? Só que aqui, no caso em que A está entre 1 e 0, nós teremos o contrário. Nós teremos uma função que está implodindo, ela está diminuindo cada vez mais, e isso de maneira muito rápida, porque toda função exponencial acontece de maneira muito rápida, ok? A gente vai ter aqui, ó, um valor, vou tentar desenhar aqui no jeitinho bonito, um valor, a gente vai ter aqui, ó, um valor que estava tendendo a 0 e vai indo, ó, até o infinito e além. Ficou meio feio, mas vocês entenderam, né? Que é uma assíntota bonitinha aqui, né? Perceba que aqui também ela tende a 0, mas ela nunca vai encostar no 0. Perceba que ela está vindo de lá, certo? Ela está fazendo daqui para lá. Então ela está diminuindo cada vez mais, até ficar muito próximo do 0, porém a gente nunca vai encostar o 0, ok? Vamos para alguns exemplos agora. f de x igual a 2 elevado a x. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Primeira coisa que eu quero fazer com vocês, vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Valores de x e valores de y, ok? Se a gente tiver o nosso x sendo 0, lembrem do que eu falei, todo número elevado a 0 é 1. Então a gente vai ter esse ponto aqui, ó. Aqui o eixo x e aqui o eixo y, né? Quando x for 0, y vai ser 1. Ok? Vamos ver para o menos 1. Menos 1. Se tiver 2 elevado a menos 1. Se vocês não conseguirem usar essa propriedade, por favor, peço que vocês vão até a aula que eu gravei sobre propriedades de potência e deem uma entendida nisso que eu vou fazer agora. Vou dar uma breve explicada. A gente teria 2 elevado a menos 1. Quando a gente tem expoente negativo, eu tinha falado na aula anterior que a gente invertia a base, ou seja, o inverso de 2 é meio, e tudo isso elevado a 1. Porque a gente transforma um expoente em positivo quando a gente inverte a base. Logo, a gente ficaria com meio elevado a 1 é meio, certo? Daí a gente teria esse ponto aqui, ó, menos 1, né? Deixa eu anotar aqui, vai dar meio, né? A gente teria aqui, ó, o menos 1 e o meio, ó. A gente teria esse pontinho aqui, ok? Vamos lá, então, para o próximo ponto que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. No ponto menos 2, deixa eu apagar aqui para a gente continuar com o espaço. Mesma coisa desse aqui, ó. A gente vai ter um expoente negativo, concordam comigo? Então a gente vai ter aqui, ó, 2 elevado a menos 2, inverte a base. Vai ficar meio elevado a 2. Quanto que é 1 elevado ao quadrado? 1 elevado a qualquer número sempre vai ser 1, ok? Meio elevado, quer dizer, 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Então a gente tem aqui, ó, o ponto menos 2, 1/4, ok? Menos 2, 1/4. Então vamos traçar aqui, ó. Se aqui é meio, o 1/4, que é 0,25, é aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 1/4. Então a gente vai ter aqui, ó, o menos 2. Vamos traçar bonitinho aqui, ó. Aqui, ó, menos 2 é esse pontinho aqui. Vou apagar aqui para poupar espaço. Ok? Agora vamos ao ponto em que o x é igual a 1, certo? Esse a gente não precisa nem fazer a conta, concordam comigo? Porque 2 elevado a 1 é ele mesmo, certo? Lembrando que eu passei isso na última aula também, todo número elevado a 1 é ele mesmo, certo? Então vamos lá. No ponto em que x é 1, o y nosso vai ser 2. Ok? Vamos agora ao próximo ponto e o último que eu vou fazer com vocês. Deixa eu aumentar aqui, ó.
que será o ponto 2. 2 elevado ao quadrado é 4, concordam comigo? Certo? Então vamos lá pegar esse ponto aqui, ó. Aqui, ó, então a gente tem esse ponto 2, 4, ok? Terminamos de traçar os pontos aqui em que eu selecionei para vocês, que é o menos 2, 1, 0, 1, 2. Vamos traçar o gráfico. Lembrando que ele vem quase lá encostando o zero, né? E vai passando por todos os pontos que desenhamos aqui, ok? E vai até o infinito e além, ok? Então esse seria o nosso gráfico, f de x igual a 2x. Percebam que ele cresce explosivamente, como eu falei. Ele cresce muito rápido, ok? Você aí pensa assim, para que eu vou usar isso na minha vida? Lembrando que essa pandemia que nós estamos passando aqui, o coronavírus, a infecção dele nas pessoas cresce de forma exponencial, certo? Ela cresce de forma exponencial, por isso que cresce muito rápido. Por isso que a contaminação é muito dinâmica. Acontece toda hora. Uma pessoa pode contaminar várias pessoas e assim vai, porque ela cresce de forma exponencial, ok? Vamos a mais um exemplo aqui, ó. F de x igual a meio elevado a x. Olha só que coisa. Nós temos meio sendo a base. Lembrando que a gente viu nos exemplos de gráfico ali em cima, que quando a gente tem o a entre 0 e 1, a nossa função será decrescente, ok? Então a gente já sabe que aqui a gente terá uma assíntota decrescente, ok? Primeira coisa, a gente já conhece um ponto, né? X... Opa, deixa eu fazer uma reta mais reta, né? X e y aqui. Quando o meio está elevado a 0, quando será? Quando x for 0, lembrando, todo número elevado a 0 é 1. Então a gente vai ter esse ponto aqui, ó, 0, 1. É o ponto em que ele intersecta o eixo y, ok? Então aqui, ó, o eixo x e aqui o eixo y, ok? Se x for 1, meio elevado a 1 é o próprio meio, ok? Então a gente tem aqui, ó, se x for 1, o nosso y será meio. Então a gente terá esse ponto aqui. Se x for 2, Pedro, quanto será? Vamos lá então, ó. Meio elevado a 2. Vou fazer aqui para vocês entenderem. Meio elevado a 2 é igual a meio vezes o meio. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 1 quarto. Então a gente tem aqui, ó, 1 quarto. É casa de solteiro, né? Tem 1 quarto só. Que piada sem graça, né? Mas vamos lá. Meio... Peraí, vamos lá. Até me perdi aqui com essa piada horrível. Vamos lá. Se a gente tiver aqui, ó, o nosso x sendo menos 1. Ok? Se o x for menos 1. Deixa eu apagar aqui pra gente ter mais espaço. Se o x for menos 1, a gente terá meio elevado a menos 1. Ok? Lembrando que quando o expoente é negativo, a gente inverte a base. Qual é o inverso de meio? 2 sobre 1, mais conhecido como 2. Daí o expoente fica positivo. 2 elevado a 1 é o próprio 2. Então, menos 1 aqui com o 2. Ok? Nós teremos esse ponto aqui. E quando o x for menos 2, Pedro, o que irá acontecer? A gente terá meio elevado a menos 2. Inverte a base, 2 elevado ao quadrado, o expoente fica positivo porque a gente inverteu a base, fica igual a 4. Se você não está entendendo esses passos a passos de inverter base para transformar um expoente em um positivo, volte na aula que eu fiz sobre propriedades de potência que você entenderá tudo com clareza, ok? Então se a gente tem a base sendo menos 2, se a gente tem o x sendo igual a menos 2, nós teremos o y sendo igual a 4, ok? A gente vai ter esse ponto aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó. Daí quando a gente for traçar o nosso gráfico aqui, ó, faltou algum número? Tô com a impressão que faltou. Eu não marquei aqui, ó, o ponto 2. O ponto 2 aqui com 1 quarto, né? Tem esse ponto aqui, ó, 2, 1 quarto, ok? Vamos lá traçar o gráfico. Lembrando que ele vem lá de cima e ele vem decrescendo aqui, ó,
passando por todos os pontos, cada vez mais ele diminui, ok? Por isso que nossa função ela é decrescente e vai tendendo ao zero. Vamos dar uma roubadinha aqui, ó, passou no ponto, ok? O que importa é que a gente entendeu que é um gráfico decrescente, que cada vez mais se torna próximo do zero, mas nunca encosta o zero, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido tudo sobre função exponencial e como montar o seu gráfico. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho e mandem para os amigos. É isso aí, até mais, falou!